Você está ouvindo os Viewpoints do Place Cloud. Pesquisadores contam histórias de lugares em diferentes partes do mundo. Para obter a experiência multimídia completa e apoiar os criadores, visite placecloud.io. Estamos em frente à reitoria da Universidade Federal da Paraíba, uma instituição pública de ensino superior no Nordeste do Brasil que completa 70 anos em 2025. Daqui deste campus, na capital João Pessoa, jovens pesquisadores e pesquisadoras conduzem estudos contemporâneos sobre um importante período da história do Brasil, a ocupação holandesa no Brasil do século XVII, o episódio em que europeus a serviço da Companhia Holandesas das Índias Ocidentais colonizaram territórios em nome do governo dos Países Baixos, interessa particularmente por aqui, porque o estado da Paraíba também esteve sob domínio holandês entre 1634 e 1654, num período marcado por conflitos e transformações, impulsionado pelo interesse no lucrativo comércio de açúcar. A capitania da Paraíba, além de ser uma produtora de açúcar, tinha importância estratégica para o controle do litoral nordestino e para o apoio às operações em Pernambuco, sede do governo do Brasil holandês desde 1630. A Companhia das Índias Ocidentais realizou 3 expedições para conquistar a Paraíba. As 2 primeiras foram repelidas, mas a terceira, em dezembro de 1634, resultou na conquista da capitania, com a tomada do Forte do Cabedelo e da cidade de Filipéia, atual João Pessoa. O nome Filipéia era uma homenagem ao rei Filipe IV, lembrando que o Brasil estava sob o domínio da União Ibérica na ocasião e, por conta da histórica antipatia holandesa contra o monarca, a cidade foi rebatizada para Frederica ou Frederikstad, homenageando desta vez o príncipe de Orange, Frederik Hendrik. Este período, no geral, deixou uma série de documentos, registros e memórias estudados até hoje. Em diversas universidades do mundo, a colonização holandesa é tema de dissertações e teses dos mais diversos campos da pesquisa científica. O costume holandês de registrar muitos dos acontecimentos no Brasil envolvendo seus negócios de exploração, além da expedição e descoberta do território como um todo, é fundamental para esse cenário. Um dos escritos mais famosos, por exemplo, é o Diário de um Soldado da Companhia das Índias Ocidentais, por Ambrósio Richthofen, um documento publicado em 1678, referente aos anos de 1629 a 1632, é utilizado por acadêmicos até hoje. No Brasil, outros 2 livros são grandes referências: O Brasil Holandês, de 2010, e Tempo dos Flamengos, de 1987, de Evaldo Cabral de Melo e José Antônio Gonçalves de Melo, respectivamente. Mas o processo acadêmico está em constante movimento e renovação. O doutorando pela Universidade Federal da Paraíba, Fernando Rodrigues, acredita que o estudo do Brasil holandês deve ser feito sempre oxigenando as pesquisas já realizadas e contestando, inclusive, os clássicos de Cabral de Melo e Gonçalves de Melo. A pesquisa de Fernando também tem como objetivo olhar para o período histórico sob a ótica decolonial. Os clássicos, eles estão desatualizados com relação aos termos, às novas exigências de vocabulário, de significados, símbolos, e eles precisam ser atualizados. Eu, como pesquisador recente de doutorado, eu percebo a grande necessidade de fazer essa reflexão decolonial de tudo o que pode ter sido já falado sobre, porque as perspectivas elas vão ser ou do ponto de vista europeu, como foi muito feito na década de 50 para trás, e na década de 50 em diante, a perspectiva do colonizado administrador, do colonizado que não estava na base dessa pirâmide de colonização. Então, na minha pesquisa de doutorado, eu parto de uma reflexão de Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, para pensar esses holandeses que vieram para cá, mas ele é meu ponto de partida, mas não é meu ponto de chegada, porque o meu ponto de chegada é a análise decolonial desse período holandês. Além das diferentes perspectivas que podem ser empregadas nesse estudo, atualmente, os pesquisadores também possuem um cenário mais globalizado por conta da internet. O mestre em História pela Universidade Federal de Pernambuco, Tiago Soares,
é um dos acadêmicos favorecidos por essa conectividade. Sua dissertação foi sobre a figura do escolteto na administração local no Brasil holandês, uma espécie de cobrador de impostos, promotor de justiça e delegado de polícia. Tiago acredita no amplo acesso à informação e a outros estudiosos como aliados na pesquisa. Até então a gente via uma pesquisa muito fechada, sabe? Eu quero pesquisar esse pedaço aqui de tempo, esse pedaço de terra, com essas fontes aqui. Hoje em dia, historiadores brasileiros conversam com historiadores portugueses, que conversam com historiadores neerlandeses, que conversam com historiadores americanos. Há uma grande troca de informação pela própria facilidade que a internet dá de acesso à informação e acesso a pessoas, e também pela questão da língua. Por exemplo, se eu não soubesse holandês, eu dificilmente conseguiria fazer uma tese sobre o Brasil holandês, porque eu não conseguiria ler o documento existente lá. Hoje em dia eu posso conversar com pesquisadores, eu posso pegar o próprio tradutor da internet, há muita mais facilidade em estudar um tema do que seria há 30 anos atrás, por exemplo. Acho que era um estudo muito mais nichado antigamente, hoje em dia está mais aberto às possibilidades. Fernando e Tiago são apenas 2 exemplos de milhares de pesquisadores sobre o Brasil holandês no país. Afinal, o tema é estudo em níveis de graduação, mestrado, doutorado e adiante, a oxigenação de ideias, o pensamento crítico e utilização das diversas ferramentas digitais disponíveis impulsionam cada vez mais a exploração do nosso passado com os holandeses e revelam camadas complexas do colonialismo no Brasil, provando que a ciência é fundamental para a construção do entendimento da nossa identidade no presente e no futuro.